Olá, pessoal. Estou muito contente em receber uma profissional da área da educação que tem 10 anos de experiência nesse tema que nós vamos abordar nesse vídeo, que são as metodologias ativas. Fernanda, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Tudo bem com você? Tudo bem, Matheus. Eu que agradeço por esse espaço aqui dentro do seu canal. Ótimo. Bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem. Bom, olá todo mundo, né, que segue o canal do Matheus. Eu sou a Fernanda, eu me chamo Fernanda Galisteu. Eu sou formada há mais de 10 anos. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Eu fiz o curso de Ciências Sociais, um curso de licenciatura e bacharel, mas eu me interessava muito pela licenciatura. E quando eu pensei em profissão, né, que eu era mais nova, eu sempre pensei em alguma coisa que eu pudesse fazer para melhorar o mundo, para mudar o mundo, né? Quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo. E aí eu vi esse espaço, eu vi esse caminho através da educação, porque realmente, como o próprio Paulo Freire diz, a educação não muda o mundo, mas ela muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, para mim, esse sempre foi um caminho muito sério, né? Principalmente a partir de valores, atitudes que a pessoa tenha no seu dia a dia que realmente demonstre quem ela é e como que ela pode agregar mesmo, né? E nesse caminho eu me encontrei dentro da sala de aula. Eu sempre gostei do ambiente escolar, nunca tive problema nenhum na escola, assim, de bullying, esse tipo de coisa. Então, o ambiente escolar sempre me atraiu muito. Eu sempre achei um ambiente muito renovador, porque a gente sempre tem jovens e jovens interessados na maior parte do tempo. É, e uma das coisas que, quando eu estava fazendo a faculdade de licenciatura, me incomodava muito eram as metodologias tradicionais. Eu via e falava, eu não acho que é assim, sabe? Eu não acho que o jovem de hoje aprende assim. Se eu, que não era adolescente, eu já era jovem, eu já achava muita coisa meio maçante você ficar. Eu ainda tinha professores na faculdade que chegavam e davam vídeos inteiros, sabe? Assistir o vídeo todo, um filme. É muito. Se você não tem um norte para isso, ele fica cansativo. E aí eu falava, mas eu acho que essa escola que eu imagino que existe, ela não deve existir de verdade, né? Tipo, deve estar na minha cabeça que essa história de uma escola diferente, onde todo mundo participe mais. E aí eu me formei, eu fiz estágio em escola tradicional, achei ok, assim, né? Falei, bom, é o que temos, mas vou tentar fazer alguma coisa fora disso. Eu li algumas coisas, principalmente sobre construtivismo. O construtivismo me atraía muito, que ele já é mais antigo, né, do que as teorias de metodologias ativas, por exemplo. E aí eu fui me interessando e quando eu saí da faculdade, eu comecei a procurar emprego e eu não acredito muito em acaso, eu acho que a gente acaba atraindo aquilo que a gente quer. E eu fui fazer entrevista nessa escola que eu trabalhei 10 anos, e quando a diretora e a coordenadora começaram a contar para mim como era a escola, eu só pensava, gente, eu não acredito que essa escola existe, que existe realmente esse tipo de escola, que dá esse espaço para o aluno, que faz esse trabalho em grupo, que tem todo esse envolvimento, onde o aluno também é protagonista dentro da educação, né? Ele também faz parte. E aí eu fui contratada, comecei lá como professora, eu dava aula de história e sociologia, e 2 anos depois, um ano depois, ela já me chamou para ser orientadora dos alunos, orientadora de profissão, para ajudar eles nesse crescimento e nessa escolha profissional. Depois, no próximo ano ela me chamou para ser coordenadora, foi quando a gente conheceu a metodologia OPE, que é onde eu trabalho hoje em dia como assessora, e eu me tornei professora dessa metodologia também, e coordenadora, então eu era coordenadora geral e professora. Como era uma escola diferente, que tinha toda essa metodologia diferente, a gente sabe que os professores não vêm formados disso, né? Nenhum professor se forma em metodologias ativas na faculdade. Então, a gente tinha formação toda segunda-feira, a gente tinha
cursos para que os alunos não, para que os professores tivessem essa formação dentro das metodologias. E aí a gente ia colocando na prática. Eu, desde o começo, eu me interessava muito e eu lia muito. Tudo que a minha diretora falava, ó, a gente fez tal coisa, leu tal livro. Depois eu chegava e falava, me passa o nome do livro inteiro, eu quero ler esse livro. Aí eu ia e comprava o livro. Então, assim, eu sempre me interessei muito porque para mim fazia muito sentido. Quando eu entrava para dar aula numa sala de aula ativa, eu via como realmente era outro, parecia que eu estava dando aula em outro mundo, em outros alunos, assim, sabe? Então, vários problemas que a gente tem em escola tradicional, problema de disciplina, problema de envolvimento, várias coisas elas são resolvidas, óbvio, né? Dentro de uma média com as metodologias ativas. E aí eu fiquei 10 anos nessa escola trabalhando, e sempre me dei muito bem e gosto muito da escola até hoje, tenho um carinho muito grande por eles, eu aprendi muito lá, só que eu tinha muita vontade de ampliar isso, sabe? Eu queria muito expandir, não ficar só na escola. E aí eu criei a minha empresa, né? Que na verdade é basicamente voltada para a educação, e eu trabalho muito com essas questões de metodologias ativas e com essas questões de realmente orientação de docentes, mas eu também procuro orientar, às vezes, famílias e os próprios alunos a tentar desenvolver algumas habilidades, algumas competências sozinho. A gente não precisa necessariamente depender da escola para tudo. Então, eu utilizo hoje a empresa e as coisas para que eu consiga realmente expandir esse conhecimento. Mas, basicamente, essa é a minha trajetória até aqui, né? Então, hoje eu trabalho na metodologia OPE e tenho a minha empresa quando eu consigo fazer as minhas coisas, mais voltada para as metodologias ativas mesmo. Ótimo, que legal. Acredito que o docente que está assistindo esse vídeo está muito curioso para saber o que são as metodologias ativas. Talvez não tenha o conhecimento ainda do que é, ou talvez tenha um pouco conhecimento e que nós vamos ajudá-lo aqui com esse vídeo. É importante que a educação vem sofrendo, né, muitas transformações hoje. É difícil o aluno ficar sentado 50 minutos olhando para o professor de cada aula, né? Então, normalmente começa às 7 horas da manhã, vai até 11h30, meio-dia e 40, talvez. Então, é bem cansativo. E é importante que a educação está exigindo o ensino-aprendizagem um pouco mais dinâmico, na verdade, né? Com maior participação do aluno. Então, é disso que nós estamos falando, dessa participação, que entra as metodologias ativas. Então, queria te perguntar, o que são as metodologias ativas, Fernanda? Bom, as metodologias ativas, na verdade, elas surgem como uma alternativa realmente para a escola tradicional. Se você for pensar hoje numa sala de aula comum, que são a maioria das salas de aulas, as aulas são preparadas para um bloco médio de alunos, né? Você nunca prepara a sua aula nem para os melhores e nem para os piores, vamos colocar dessa forma. Você prepara para uma média. Quem que é a média da sua sala? E isso é um tipo de preparação de aula tradicional. Não tem como você como a gente fala nas metodologias ativas, na aula tradicional, você não personaliza o aprendizado. E essa é a grande questão das metodologias ativas. É uma nova forma de realizar esse processo de ensino-aprendizagem, onde o aluno, né, onde o aprendiz, a gente fala que isso também pode ser dado não só para alunos, né, mas onde o aprendiz, ele é o personagem principal e ele é o maior responsável por esse processo, não é mais o professor. Aquele costume que a gente sempre teve e que, na verdade, dá um certo poder para o professor, essa é uma questão, né? Todo professor, ele tem muito medo de perder esse poder, ele tira realmente, porque não é que o professor não é o que tem mais conhecimento ali, sim, mas ele tem o maior conhecimento em como aprender, não necessariamente naquele conteúdo. Essa escola que eu trabalhei mesmo, eu lembro uma das primeiras vezes que eu entrei na sala de aula, eu comecei dando aula para o ensino médio, eu tinha um aluno na sala, que hoje ele já é formado, inclusive ele é meu amigo, e eu falo isso para ele. As primeiras aulas que eu dei para ele, eu tinha medo,
porque eu tinha certeza que, em termos de conhecimento técnico, ele de repente sabia mais do que eu, porque ele era muito inteligente, ele era muito interessado, ele lia detalhes de coisas que às vezes a gente, docente, correria, não tem tempo de ver detalhe. E aí você começa a pensar, o que eu sei mais do que esse aluno? Acaba mexendo muito com o nosso ego trabalhar com metodologias ativas, né? Mas, na verdade, o que eu sei é que eu posso pegar qualquer conhecimento e te ensinar. Esse é o meu dom. O que eu sei é ensinar da melhor forma possível. E aí, quando você sai dessa caixinha de realmente eu é que sou o detentor do conhecimento, você fica mais tranquilo e entende que todo o processo de ensino-aprendizagem, ele depende das duas pessoas que estão envolvidas, que é a pessoa que está aprendendo e a pessoa que está ensinando. Só que isso não é uma máxima, né? Isso não é uma questão que você fala, aqui eu sei quem está aprendendo e quem está ensinando. Não, às vezes eu, como professor, estou aprendendo alguma coisa ali. Então, existe essa troca, né? Quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando de muita coisa, por isso que muita gente confunde. Existem conceitos, né? Por exemplo, o ensino híbrido é uma metodologia ativa, a gamificação é uma forma ativa de trocar conhecimento, a cultura maker, aprendizagem por projetos, tudo isso são coisas que conceituam a metodologia ativa. E aí você fala, tá, quais os recursos? Isso é outra coisa. Então, por exemplo, educomunicação é um recurso, colaboração, plataformas são recursos, programas, formas de organizar. Aí, por exemplo, trabalho em grupo. E aí existem também outros processos, né, que são as avaliações, como que você vai organizar tudo isso. Então, são várias etapas realmente que você coloca para você trabalhar a metodologia ativa, mas a base é que você muda esse esquema de que quem tem o domínio do conhecimento é o professor, ele é que é o sabe tudo dentro da sala de aula, e você passa a ter essa divisão dessa responsabilidade. Eu tenho a minha parte como docente e como provavelmente a pessoa mais madura dessa relação, e é isso que eu tenho que ser, a pessoa mais madura intelectualmente dessa relação, e você, aluno, é a pessoa que está ali para a gente fazer essa troca, mas eu sou responsável pela sua aprendizagem e você é responsável pela sua aprendizagem. Aí vai tirando quando você fala que o aluno não tem mais paciência de ficar 50 minutos, é porque normalmente ele é passivo, ele fica ali 50 minutos vendo alguém falar. E isso, eu não sei você, eu não sei vocês que estão assistindo, mas eu tenho sono quando alguém fica falando 40 minutos sem parar. Então, assim, é natural. A gente tem hoje, principalmente com as tecnologias, com tudo isso que vem, né? A gente tem hoje realmente uma diminuição até da nossa quantidade de tempo que a gente consegue ficar focado, porque a gente não treina isso mais, né? O foco é um treinamento. Como a gente não precisa treinar, a gente fica ali 5 minutos num negócio, 20 minutos em outro e pronto. Então, a gente realmente tem essa dificuldade. Então, basicamente, as metodologias ativas são essa nova forma. O que eu procuro fazer no meu trabalho, principalmente na minha empresa, é mostrar para o docente ou tentar colaborar para ele ver como que ele coloca aquilo dentro da sala de aula dele. Porque tudo que a gente vê na internet sobre metodologias ativas são essas teorias que eu falei para você. Inclusive, se qualquer professor aqui não conseguiu entender o que é, só você colocar no YouTube metodologias ativas, vai aparecer alguém lá falando para você. É isso, 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 isso. Mas quando eu via isso, quando eu comecei a aprender, eu falava, tá, e como que eu faço para colocar isso dentro da minha aula? Isso é uma coisa muito mais difícil, né? Então, basicamente, metodologias ativas é essa nova forma que foge do tradicional, né? E aí você realmente tem que ter muitas mudanças e muito interesse por parte do docente, principalmente no primeiro momento, né? Ótimo. Exige uma mudança de mentalidade, mas que nós já conversamos até em um determinado momento, que o resultado final é muito mais satisfatório quando o professor consegue aplicar. E falando em aplicar as metodologias ativas, nós vamos, no segundo momento, né, no próximo vídeo, você vai trazer na prática como que funciona, ou seja, as suas experiências com as metodologias ativas. E nesse primeiro vídeo nós tratamos mais a parte conceitual, que também é muito importante
para o docente entender. Então, eu espero vocês que estão assistindo também assistir o próximo vídeo, que vai ser muito legal. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por essa excelente entrevista. Eu que agradeço, Matheus. Obrigada. Tchau, tchau.